é a importância daquilo que a gente carrega. Davi não chega por cima, Davi chega servindo. São essas portas que serão abertas para Davi pelo ato do seu serviço, pela qualidade do seu serviço. Ele se permite a isso. Só que tem algo aqui profundo, que os pães são para soldados e os queijos são para capitães. Davi tem um discernimento de não trocar os alimentos, porque alguns estão aptos para comer pão, outros já chegou no nível do queijo. Então isso é importante falarmos, porque a qualidade do serviço de Davi faz com que Deus dê acesso a ele a coisas maiores. Quem serve bem chega mais longe. Então tem essa visão de Davi, de obedecer, de arcar com a missão do pai, de alimentar quem precisa no campo de batalha, mas sem trocar os alimentos. Alimentar com quem come pão e alimentar com quem come queijo. Porque na época tinha isso, pães era para um, queijos era para outro? É, porque o queijo é para capitães, como fosse um nível de honra, ou de estágio, ou de nível. E quem falou isso foi Jessé, o pai de Davi. Pão e queijo. Pão para os teus irmãos, que é para soldados, e queijo para capitães. Então, assim, numa linha profética, você compreende que você está na direção do Pai, alimentando soldados com pão e capitães com queijo. Fala de estágios, fala de níveis. Quem come queijo hoje é porque um dia passou pelo pão. E quem come pão hoje é porque um dia vai chegar no queijo. Então essa é a linha profética. São os estágios, são os degraus. Não adianta eu comer algo hoje que eu não estou preparado. Tem um processo, tem um preparo para isso. Isso fala de patente, isso fala de honra. Isso fala de estágio da vida, de níveis. Então, assim, é uma linha profética, uma visão. É uma visão profética sobre isso. E Davi, ele tem esse discernimento de alimentar com pão quem está apto hoje a comer pão, de alimentar com queijo quem está apto hoje a comer queijo. E pela qualidade do seu serviço, acessos e portas são liberadas para ele. E a obediência de ir. Porque eu fico imaginando hoje, se você chega para um filho e fala assim, vai lá levar isso. Ah, não, pai, eu não vou não. E aí, se Davi agisse dessa forma, ele não chegaria lá, ele não teria entregue. Olha o que ele deixaria de ser quem ele é. Isso aí. Vai pensar nisso. Isso aí, que Jessé. É tudo isso aí. Né? Que na verdade Jessé envia ele para alimentar os soldados e os capitães e observar a batalha e retornar com o relatório da mesma. Só que Jessé também pede o penhor dos irmãos, uma garantia que prova que de fato Davi esteve lá. Isso também é interessante. Então, assim, para Jessé, vai, observa, alimente, deixa lá o pão e o queijo, sem trocar os alimentos, e traga um penhor dos seus irmãos. A importância aqui de Jessé é saber se de fato os seus filhos estão vivos, estão feridos, se estão mortos. Ele quer a notícia, porque a notícia não se tem em Israel, porque a batalha se estendeu. E quando se estende é um perigo. Tem gente que entende que aquilo que ela está passando, vivenciando, já era para ter acabado. E quando se estende, é Deus provando a resistência dos soldados. E a família que está em casa está preocupada. Será que estão mortos? Será que estão feridos? Alguém quer notícia de como você está. Davi é a resposta para quem está no campo de batalha. Para dar pão e queijo. E a resposta para quem ficou em casa. Vai, observa, alimente e traga um penhor. E ele foi lá e falou, eu quero participar desse negócio aí. Até que ele ouviu o grito do gigante. Então, só que esse acesso ao gigante, isso é importante falarmos, é uma linha que é assim, muito profética. Esse acesso ao gigante só vai acontecer pelas etapas que você vai respeitar. De alimentar.
ele vai até Saul, que é a maior autoridade sobre Israel. Depois que ele alimenta os soldados e capitães, a porta de acesso é aberta para Saul. Só que Saul já conhecia ele, porque Davi já tocava harpa. Só que nem o nome de Davi Saul sabia. Pessoas que a gente é tão importante para elas, mas que elas não sabem o nosso nome. É como se a gente se importasse mais com elas do que elas com a gente. Até que Deus permite o negócio complicar para elas. Deus quer fazer Davi entrar no cenário, dar visibilidade a ele. Porque Saul já conhecia Davi. Só que não sabia o nome dele. Verdade. Já tocava harpa. Davi tocava harpa, o espírito que oprimia Saul, saía. Eu achei que isso era depois. Nessa época já ele já tocava harpa Já tocava harpa. Eu achei que era depois que Saul começou a ficar, né, desorientado, que começou a perder, e que Davi chegou... Porque depois que Davi vence o gigante, Saul vai perguntar para o seu capitão, para Abner, quem é esse menino? Quem é o seu pai? Davi já tocava harpa para ele. Quer dizer, Saul atormentado ali, oprimido, e Davi tocava a harpa, debulhava a harpa, o espírito mau se retirava dele, mas Saul de fato não sabia quem Davi era. Como uma pessoa que é importante para mim, que Deus usa para me aliviar, para me dar uma direção, para me confortar, eu não sei o nome dela. Porque, na verdade, ele não estava preocupado em quem era a pessoa, ele estava preocupado nele, no que ia sair dele. Então, poderia ser Davi, poderia ser José, poderia qualquer coisa, porque nele ele já não estava preocupado com o próximo. É isso que acontece, é isso né? aí, a pessoa que só pensa em si. Então, Davi tocava a harpa ali, Deus usava Davi como resposta. Quer dizer, Davi já tinha um acesso a Saul, mas um acesso limitado. E ele já tinha sido ungido a rei? Já tinha sido ungido a rei. Só que dessa vez não. Ele chega servindo pão e queijo. Gente, é a importância daquilo que a gente carrega. Davi não chega por cima, Davi chega servindo. São essas portas que serão abertas para Davi pelo ato do seu serviço, pela qualidade do seu serviço. Ele se permite a isso.